Que jogo sofrido, jogo de Copa, é sempre assim, né? Contra o Fluminense, não seria fácil, a gente imaginava. E a escalação do Renato, ela foi talvez até a melhor possível, a que a gente imaginava, né? Claro que eu sei que a gente quer ver mais do Monsalve, a gente quer ver mais do Arezo, mas o Bright White como titular, começando a partida, desfazendo o sistema de três zagueiros, sem o Kahneman, né? Que acabou sentindo na véspera. Então, o Gemerson e o Rodrigo Eli por ali, o João Pedro e o Reinaldo nas laterais, o Dodi reforçando o meio de campo pela marcação, porque a gente sabe que o Fluminense é um time de toque de bola, de jogadores qualificados ali no meio, como o Martinelli, como o Paulo Henrique Ganso e tudo mais. Dodi, Vila Sante, Cristaldo e aí na frente, três atacantes. Pavon, Soteldo e Bright White. Era a melhor escalação possível, mas tem algumas situaçõezinhas que estão me chamando a atenção e que foram assim cristalinas no jogo. Né? Tem alguns jogadores que estão deixando a desejar e outros pedindo passagem. E aí eu já vou falar de cara que o Cristaldo teve grandes momentos na temporada, mais do que na temporada passada. Chegou um momento em que ele foi protagonista do time. O camisa 10, o cara das bolas paradas, o cara das finalizações, o cara que distribuiu o jogo e até sacrificado em determinado momento, tendo que jogar de falso 9, e mesmo assim ele até funcionou nessa função. Quando o Grêmio não tinha um centroavante, ele abria o Pavon e o Soteldo, e o Cristaldo fazia o vai e vem com muita qualidade. Isso funcionou em alguns jogos. Não está funcionando. O Cristaldo não aparece no jogo. E aí você tem esse colombiano Miguel Monsalve, que hoje até ele não teve tanta interferência no jogo, mas ele foi muito importante depois do que ele entrou, porque ele controla a bola, ele carrega a bola, ele ajudou o Grêmio a se colocar no campo ofensivo no momento mais difícil do jogo, em que o Grêmio começou a frequentar mais a área do Fluminense, fez 2 gols e poderia ter feito o terceiro, não fosse a expulsão. Mas vamos lá. O Renato monta essa escalação, só que o Mano Menezes é muito inteligente, né? E ele simplesmente começou a gerar desconforto no Grêmio. Ele começou a ficar mais com a bola e o Grêmio, quando se deu conta, o Fluminense já estava sendo protagonista do jogo. Tanto que teve uma jogada do John Arias que o Rodrigo Eli salva em cima da linha. Até que o Grêmio puxa as rédeas de novo da partida e começa a chegar. E aí começa a chegar com o Pavon, sempre com o Soteldo. Soteldo ainda muito individualista, mas essa é a característica dele, né? Então, muitas vezes eu pedia que ele soltasse a bola, né? Eu vendo o jogo, mas ele tentava um passe a mais, um drible a mais, e acabava perdendo a bola, mas ele também armou muitas jogadas pelo Grêmio. O Bright White mais marcado, assim, né, com mais dificuldade nesse jogo, mas no começo, quando o Grêmio fez uma marcação-pressão, ele conseguiu até né, incomodar bastante a defesa do Fluminense, que tinha o Thiago Santos e o Thiago Silva. E o Thiago Santos fez um bom jogo, tá? Então estava difícil realmente do Grêmio ter espaços diante do Fluminense, tanto que precisou fazer algumas finalizações de longe, até do João Pedro, lateral de perna esquerda, uma boa que o Fábio defende. Mas, enfim, estava difícil de entrar. E aí termina 0-0 o primeiro tempo, aquela coisa toda, né, um jogo mais estudado, e cadê o Cristaldo? Cadê o Cristaldo? Cadê o Cristaldo no jogo? Não está aparecendo para o jogo, bota o Monsalve, bota o Monsalve. E aí o Renato ele tem esses prós e contras. Né? Ele não consegue mexer no intervalo, mesmo que a situação esteja ruim. Ele fez isso uma vez, assim, que eu lembro, e botou 4 jogadores ao mesmo tempo. Ele não mexeu. E aí ele esperou, até que a gente tomou o gol. E tomamos o gol porque se você deixar Paulo Henrique Ganso pensar, ele pensa e ele faz. Ele não corre muito, mas ele pensa e ele faz. E aí ele deixou o Lima que... E aí o Mano Menezes também perdeu o Martinelli. Estava cheio de desfalques do Fluminense, tá? Mas ele começa com o Martinelli, perde o Martinelli, bota o Keno, acho que até foi ousado naquele momento do jogo, entendendo que, cara, tô bem no jogo, tá bem, o time tá bem, tá se portando bem, vou botar o Keno para ver o que acontece. O Keno não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu jogar, e o Keno é quem tem que sair depois que também sente para a entrada do Lima. E o Lima é um jogador muito interessante nesse Fluminense. Né? Ele não é um titular absoluto, nunca foi, mas ele é um cara que está sempre fazendo gol, corre, se movimenta, marca, ataca, pisa na área. E aí ele estava livre de marcação, mas livre de marcação. Não deixaram só o Ganso livre para poder fazer o levantamento, deixaram o Lima livre também. Na frente do Marquezinho, ele só deslocou, né? Meio que num voleio, meio deitado, e fez o gol do Fluminense. Cara, pô, terrível, terrível. Segundo tempo já, jogando em casa, entre aspas, né, como um mandante no jogo, o Grêmio precisando vencer, e aí toma um gol desse. Mas o Grêmio teve forças, e aí o Renato, depois disso, resolve mexer. E aí ele tira o Pavon e tira o Cristaldo. E aí pronto. E aí o time clareia. Porque aí ele joga o Gustavo Nunes pelo lado esquerdo, que
prende menos a bola do que o Soteldo. O Soteldo é fantástico, é formidável, tem jogado muito bem. Ele tem um drible assim que é desconcertante, mas ele teve dificuldades, ele foi muito bem marcado. E o Gustavinho é mais objetivo. O Gustavinho pega a bola e já ele parte para cima e já ou finaliza ou toca para alguém. Ele abriu o Gustavinho pela esquerda, o Soteldo pela direita, ou flutuando, né, mas muitas vezes pela direita, e o Monsalve no lugar do Cristaldo, que começou a ter essa circulação de bola na frente da área. Quando você, é o que eu sempre digo, quando você se retrai e espera o adversário, irmão, você está dando chance para o azar. Porque próximo da tua área pode acontecer tudo, até um chute de média distância, a bola bater na mão de alguém e ser pênalti, você entrar na área e sofrer um pênalti, chutar em alguém, desviar e a bola entrar. Quando você chama o adversário, tudo pode acontecer. E não foi isso que o Fluminense fez, mas o Grêmio se colocou no campo ofensivo. E aí, cara, começou a gerar oportunidades de gol. Até que, num cruzamento do Soteldo, a bola bate na mão do esquerdinha, bem aberta, e o Dario Herrera foi muito bem nesse aspecto, porque ele marcou no campo um pênalti que não tinha como contestar, a não ser se o jogador estivesse fora da área, né? Ele está pisando dentro da área, tá, acho que com o pé fora, inclusive, mas o braço está na linha. Pênalti. E o Reinaldo, cara, o Reinaldo nos dá calafrios, né? Porque ele talvez seja o jogador que mais me irrite no Grêmio nos últimos anos. Como me irrita o Reinaldo? O Reinaldo é irritante, porque ele perde algumas bolas, ele é displicente às vezes para chutar uma bola quando o jogo está rolando, quando ele cruza em cima do marcador, quando ele perde a bola no ataque, ele me irrita. O Reinaldo me irrita. Mas ele tem uma virtude, que é a bola parada. No São Paulo ele era batedor de pênaltis e era um exímio batedor de pênaltis. No Grêmio ele tem sido também. E, cara, é um nervoso quando ele vai para a bola. Ainda mais que o Grêmio acabou de ser eliminado nos pênaltis para o Corinthians, não por conta do Reinaldo, que bateu muito bem, inclusive, o pênalti naquela disputa, né? Mas o Cristaldo perdeu, o Pavão perdeu, o Edenilson perdeu. E aí foi lá o Reinaldo para a bola e chuta, cara, de um jeito que ou ele isola ou ele faz um golaço. E foi o que aconteceu. Impossível o Fábio pegar aquele gol. O Grêmio empata. O Grêmio empata e volta para o jogo, só que o Grêmio está bem, e o Grêmio continua bem, o Grêmio continua em cima, até que, numa falta do lado direito, quem bate é Reinaldo. Ela passa por todo mundo, engana o Fábio, e o Grêmio faz 2-1. 2 do Reinaldo. 2 do Reinaldo. E até tem vídeos na internet muito legais aí vou até dar o crédito aí, do Mário Godoy, que o Martin Brathwaite, ele tá no meio da área e ele faz um gesto de cabeça quando a bola está sendo cruzada, que o Fábio dá uma vacilada. O Fábio meio que pensa que ele vai e ela entra no canto dele. Até sem tocar na bola, o dinamarquês está ajudando, né? Mas é só uma brincadeira. Mas foi legal, né? Porque tem esse movimento também. Busca aí na internet para você ver que o Martin ele faz o movimento e o Fábio dá uma oscilada, quando ele vai na bola, a bola já entrou. 2-1. E aí, sabe o que me chama a atenção? O Grêmio estava pronto para fazer o terceiro. Estava pronto. O Gustavinho pegou uma bola, inclusive, e aí tinha ganhado um escanteio, só que no meio da área houve um engalfinhamento do Paulo Henrique Ganso com o Rodrigo Eli. E o Ganso ficou caído no gramado, pedindo atendimento médico, não sei o quê, o VAR chama o Dario Herrera. Ele vai no monitor e vê que realmente tem uma agressão do Rodrigo Eli, um soco nas costas. Intensidade ou não interessa. O Rodrigo Eli foi juvenil, que estava fazendo um ótimo jogo, tá? O Rodrigo Eli estava fazendo um baita jogo, mas ali ele poderia ter botado tudo a perder. Eu sei que tem a questão da origem do Ganso, eu vou falar sobre isso, mas o Rodrigo Eli não justifica o que ele fez. Ele perdeu completamente a razão, porque ali ele deu margem para o VAR entender como um lance para cartão vermelho. E a gente sabe, gente, a arbitragem sul-americana, Comebol, e acho que o Dario até apitou bem, deixou o jogo rolar, o jogo aconteceu, estava lá e cá. Teve algumas faltas que ele não marcou, é do jogo, porque ele permitiu o contato. Né? E uma hora vai ser para você, outra hora vai ser para mim, e é isso. É assim que o futebol segue dessa maneira. Mas ali ele precisava ir no VAR, e quando ele vai no VAR, não tem como ele não expulsar o Rodrigo Eli. Só que tem um erro. Porque o VAR oferece a imagem já do momento em que o Eli dá o soco, mas não oferece do começo da confusão, em que o Ganso visivelmente dá um pescoço, um mata-leão no Rodrigo Eli, empurra o Rodrigo Eli, abraça o Rodrigo Eli, não deixa ele se soltar. Ele pega o pescoço do Rodrigo Eli, que revida de uma forma desproporcional. Só que a forma como o Ganso vai no corpo do Eli é antijogo, é conduta antidesportiva, é cartão amarelo. E ele já tinha. Ou seja, você não precisava expulsar o Ganso. Para muitos tinha que expulsar os dois, mas não precisava. Você podia dar um amarelo.
ele seria expulso. E aí você teria tirado os dois do jogo, seria mais justo, na minha opinião. Chico, mas é lance para cartão vermelho. Ele não pode aplicar amarelo? Pode, pode. E aí eu estou te dando uma informação pelo protocolo do VAR. Quando ele vai na cabine do VAR, ele analisa o lance que ele foi chamado para revisar, mas ele pode aplicar todas as sanções disciplinares daquilo que ele está vendo. Ele poderia entender, por exemplo, que o lance do Eli era para amarelo. Eu acho que era vermelho. Mas ele poderia olhar a revisão, chamei aqui revisão vermelho, tem esse soco aqui, acho que não teve tanta intensidade, foi uma disputa ali, vou voltar e dar cartão amarelo. Chico, mas o protocolo não é só cartão vermelho? É, mas quando ele é chamado, ele pode tomar a decisão que ele quiser. E aí, quando ele vê que o Rodrigo Eli dá um soco, mas é um revide de uma provocação inicial, aí ele teria que dar um amarelo para o Paulo Henrique Ganso também. Não deu, enfim, acho que foi um prejuízo nos minutos finais, porque o Grêmio não tinha mais nada que fazer, o Renato sacrifica o Bright White, coloca o Gustavo Martins, que é outro zagueiro, porque só tinha dois, né, no caso, e aí perdeu o Rodrigo Eli, teve que recompor, o Grêmio se retrai, ele põe o Duqueiroz ali mais na frente também, como marcação, o Grêmio abdica do jogo, abandona completamente, né, tem o Gustavinho como um escape, mas o Grêmio não consegue fazer isso, está com um a menos, a gente está falando aí de 85 minutos, né, perto dos 40, e aí se segura até o final para poder garantir essa vitória. Foi o que aconteceu. O Grêmio, é difícil a gente analisar, jogou bem, jogou mal, é jogo de Copa, gente. É jogo de Copa contra um adversário difícil e um time brasileiro, que é o atual campeão da Libertadores. Só isso, tá? Só isso. Tá mal? Tá mal. Mas na Libertadores, tá com casca, tá com casca. E é difícil vencer esses caras. Cheio de desfalques, mas ainda assim com jogadores de muita qualidade. Então, o Grêmio conseguiu uma vitória. Dentro de casa, como mandante, né? Mas conseguiu uma vitória. Agora vai para o Maracanã, onde o Grêmio pode muito bem ganhar de novo do Fluminense, como pode jogar por um empate, como o Fluminense pode vencer e ir para pênaltis. O Grêmio agora tem uma vantagem e tem que valorizar essa vantagem e tem a possibilidade muito boa de chegar nas quartas da Libertadores. O Monsalve está pedindo passagem. O Bright White tem que ter mais sequência, eu queria ver mais do Arezzo, mas o Bright White fez um bom jogo dentro das suas atribuições, mas o Monsalve precisa jogar mais, precisa de mais minutos. Eu quero ver cada vez mais esse colombiano. E talvez o jogo tenha mostrado algumas coisinhas para o Renato, né? O Carbajo, vocês viram que já nem entrou, já nem jogou, ele já reforçou ali com o Dodge e tudo mais. E dois zagueiros, porque o Grêmio precisava atacar. Não sei se ele vai voltar com o sistema de 3, agora ele está sem o Eli, né, no jogo da volta. Então, vamos ver. Agora cuidar do brasileiro e na semana que vem pensar de novo na Libertadores, porque dá para avançar. E Copa, irmão, é isso. Não joga, você ganha. E ali na frente, quem sabe, vão faltar alguns joguinhos para o sonho do Tetra. Será? Comenta aqui o que vocês acharam